Nessa aula a gente vai tentar entender o conceito de componentização em React e aprender o que é um componente em React. Mas antes da gente começar, a gente vai codar um pouquinho de HTML simples. Eu acredito que é bem mais fácil a gente entender um conceito quando a gente não adiciona muita complexidade logo de cara. Então aqui a gente tem um HTML simples no nosso editor, são tags divs, h1 e um parágrafo. E no nosso contexto aqui a gente está tentando fazer uma tela. O nosso requisito é que a gente faça uma tela onde apareça a foto das pessoas que completaram o curso e um pouco de texto dizendo o que elas acharam do curso. Então como é que a gente poderia fazer isso com HTML puro? A gente poderia criar uma tag de lista e dentro dessa tag de lista a gente poderia adicionar itens, né, com li. Vou só fechar para sumir esse erro. E a gente poderia adicionar o nome de uma pessoa, por exemplo, que completou esse curso. Então eu vou pegar um nome, sei lá, Vincenzo. O Vincenzo ele tem 21 anos, como geralmente são essas telas de depoimento de quem já terminou um curso. Eu vou adicionar uma classe aqui de CSS só para ficar mais fácil da gente ver o que a gente está mexendo, tá? Então o Vincenzo ele tem 21 anos e eu vou escrever um pouquinho do texto do que ele achou sobre o curso. Como não está nada semântico a nossa descrição aqui dentro do item, eu vou adicionar mais uma tag para separar um pouco o texto do que é o título desse depoimento. Então, digamos que o título seria só o nome da pessoa e a idade, e o texto de depoimento seria algo como: adorei este curso, agora posso falar com meus amigos o que é um componente React. Pronto. Então a gente cumpriu o nosso requisito desse exercício, que era listar as pessoas que já fizeram o curso. O problema é que a gente sabe que a qualquer momento essa lista pode aumentar, acontecendo algo mais ou menos assim. Então digamos que se passou um dia e outra pessoa terminou esse curso, o que a gente faria normalmente no nosso site? A gente, em tese, daria um Ctrl+C, Ctrl+V nesse bloco de código, trocaria as informações para outra pessoa. Então eu vou colocar aqui: a Ana tem 22 e ela também terminou. E ela achou exatamente a mesma coisa que eu tinha, ainda bem, para a gente não precisar escrever. Mas o tempo foi passando e outras pessoas também começaram a completar o curso. Agora foi só o Enzo, e depois foi só a Valentina, e assim foi indo. Então, o que está acontecendo aqui no nosso código em HTML? Embora ele esteja certo, visualmente falando, né, a gente está vendo as informações como a gente gostaria, a gente começa a se repetir demais e entende que toda vez que a gente for adicionar um item novo nessa lista, a gente vai ter que copiar todas as linhas de códigos que estão fazendo aparecer aquele item na tela. Então, como é que a componentização poderia resolver isso? Como um componente de React poderia resolver isso, né? Antes da gente partir para a resposta, eu só queria dizer que aqui, esses itens, provavelmente você não vai ver um site com esse visual, porque a gente sabe que na vida real as coisas podem ficar um pouquinho mais complexas. Então eu preparei aqui um código para a gente só copiar e colocar dentro de cada item, fingindo ser um depoimento de alguém. Eu vou colocar um só para vocês terem uma noção de como é que ficaria. Então essa aqui é a Valentina e ela ficou um card. Essas tags de CSS, essas classes de CSS estilização que eu coloquei aqui, elas são do framework chamado Tailwind CSS. Eu deixei ele aqui numa aba aberta como referência. Caso vocês precisem, basta importar ele no seu código e usar essas classes assim. Mas vamos ao que importa. Eu vou deixar só dois para ficar mais fácil de exemplificar e mostrar no código aqui. Mas basicamente eu escrevi dois cards de depoimento, um da Valentina e um do Enzo. Então logo um aqui em cima do outro. Como é que a componentização poderia resolver isso para nós, né? Bom, como muitos de vocês já devem estar se imaginando, todo esse código repetido ele não tem necessidade de a gente ficar duplicando ele sempre. E é aí que entra a componentização. Então eu vou mostrar um exemplo de como a gente poderia fazer. Editar um pouco o nosso código para ele poder receber um componente de React. Antes a gente estava escrevendo só HTML, então não é necessário. Mas eu não quero que vocês prestem atenção nesses métodos agora, essas linhas aqui. Continua focando apenas no nosso bloco de código que a gente tinha escrito, que tinha gerado aquele nosso card, esse aqui, tá bom? Então vamos tentar transformar esse bloco de código no nosso primeiro componente. Lembrando que isso aqui representa, visualmente falando, um testemunho de alguém que fez o curso, né? Então vamos criar nosso componente. Vocês podem pensar no componente como se fosse uma variável ou uma função de JavaScript, porque de fato no final do dia, por baixo dos panos, ainda é uma função. Então eu vou colocar um nome para essa função, eu vou chamar de testemunho. E essa função, no caso essa variável, ela vai receber uma função
abre e fecha, e todo componente ele precisa retornar alguma coisa. Essa coisa geralmente ela é visual. Então, por exemplo, se a gente quisesse retornar só um P dizendo Olá Mundo aqui, vou fechar a tag. Esse componente não está dando erro de sintaxe, o React está aceitando esse componente, tanto é que não está aparecendo nenhuma mensagem de erro. Porém, essa mensagem de Olá Mundo não está aparecendo na tela. Isso porque a gente ainda não chamou essa função testemunho em lugar nenhum. Para você executar código de JavaScript, basta, dentro do seu código de React, basta você abrir e fechar e chamar essa função. Por exemplo, eu vou chamar testemunho logo abaixo do texto do... Eu vou chamar a função que a gente criou testemunho, que retorna Olá Mundo, logo abaixo do texto de Eu Gostei do Curso, né? Se tudo der certo, a gente deve subir e ver Olá Mundo embaixo da descrição. Legal, funcionou. Isso pode não parecer tão importante, né? Você deve estar pensando, pô, não era muito mais fácil fazer simplesmente assim? De fato, talvez nesse caso seria. Mas o poder da componentização é que agora a gente não precisa mais escrever isso aqui tudo de novo quando a gente for fazer um novo card. Por exemplo, agora a gente pode fazer simplesmente isso aqui dentro dessa chamada do nosso componente principal, a gente vai chamar o que o testemunho retorna. Então a gente tem o poder de simplesmente trocar o retorno de Olá Mundo para aquele card. E agora o testemunho é uma função que retorna todo aquele bloco de HTML e toda vez que a gente quiser adicionar um novo testemunho, basta a gente chamar ele numa nova linha aqui embaixo, quantas vezes a gente quiser. Então aqui eu chamei 3 vezes, a gente deve ver 3 vezes os testemunhos. Você pode ver, nitidamente a gente consegue ver os ganhos dessa abordagem, a gente não precisa se repetir tanto com código e consegue reaproveitar muito mais. É, mas ainda assim a gente tem alguns problemas, porque agora o nosso testemunho ele continua retornando todas as vezes o dado da Valentina, todas as vezes o mesmo texto, as mesmas tags, e aí a gente não quer isso, a gente quer que toda vez que a gente que a gente chame essa função, a gente consiga ter retornos diferentes. E a gente vai conseguir ver isso numa próxima aula. Mas por hoje a ideia era a gente conseguir aprender o que era componentização. Então, basicamente, componentização é a gente extrair blocos de código em funções chamadas de componentes e a gente conseguir executar esses componentes em diversos lugares do nosso código. Essa é uma abordagem de escrever componentes, a gente vai ver muito mais nas próximas aulas. Até mais!